Recado de sempre, pessoal. Se você quiser ver uma playlist da Universidade Estadual de Goiás ordenada por conteúdo, quiser ver a prova completa dessa daqui que a gente está resolvendo esse exercício, ou playlists temáticas, os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 60, última questão objetiva, tem mais duas testes ainda. Última questão objetiva da Universidade Estadual de Goiás, UEG 2024/2 para medicina. Essa questão aqui, eu já vou deixar minha crítica porque você não sabe o que ele está perguntando. Ele pede lá no final, infere-se que a concentração de uma solução, ele não fala a concentração do que é, você fica perdido. Se você já fez vídeos, já fez questões parecidas, você vai conseguir resolver. Mas ela não fala o que pergunta, então você fica perdidaço. Então vamos lá. Alguns detergentes usam carbonato de sódio como seu ingrediente calcástico, ingrediente básico ali, né? Os detergentes se dissolvem melhor gordura e a sujeira quando estão em soluções que são básicas, né? Por causa desse ingrediente cáustico aqui. O sal de carbonato de sódio é pouco tóxico e íon carbonato é uma base moderada. Então, o íon carbonato é uma base que vai fazer esse meio ficar básico. Sabendo que o valor da constante de basicidade, Kb, do íon carbonato é 1,8 vezes 10 a menos 4, infere-se, agora, olha o problema, infere-se que a concentração de uma solução 0,15 mol de carbonato de sódio infere-se que a concentração de que, Jesus Cristo? Infere-se, gente, se você entendeu isso aqui, eu não entendo, eu li isso aqui umas 10 vezes, infere-se que a concentração de uma solução 0,15 mol por litro de carbonato de sódio ele quer a concentração de sódio, ele quer a concentração de carbonato em equilíbrio, ele quer a concentração de hidroxila, porque o meio vai ficar básico, ele quer a concentração de quem? Ele não falou. Ele deu a concentração inicial, né? Concentração inicial de 0,15, a concentração em equilíbrio de quem que ele quer? Ele quer o sódio em equilíbrio? Ele quer o carbonato em equilíbrio? Ele quer o H+ em equilíbrio? Ele quer a hidroxila em equilíbrio? Ele não perguntou o que ele quer. Aí fica difícil, né? Você assume que ele quer a concentração de equilíbrio de alguém que formou ali, que vai mudar. O sódio não vai mudar, o carbonato também praticamente não vai mudar, o que vai ser formado ali é a hidroxila. Então, você assume, porque ele não falou, que infere-se que a concentração de hidroxila, a concentração de íons OH- em uma solução 0,15 mol de carbonato de sódio aí a gente chega. Mas ele não falou do que ele quer. Então, a prova estava perfeita até aqui, né? Beleza. Tema da questão: equilíbrios de ácidos e bases fracas, concentração em equilíbrio, concentração inicial e Kb. Questões de ácidos fracos e bases fracas, pessoal, é sempre assim, ó. Tem essas três coisas: concentração no início, concentração no equilíbrio e o Kb em base fraca e o Ka em ácido fraco. É sempre assim. Ele te dá 2 e pede o terceiro. Então, ou ele te dá a concentração em equilíbrio, te dá a concentração inicial e pede o Kb, ou o caso do exercício, ele te dá o Kb, ele deu o Kb, dá a concentração inicial e pede a concentração em equilíbrio, ele pediu a concentração em equilíbrio, ou ele pede a concentração inicial, dando em equilíbrio e o Kb. Então é sempre assim, tem os três, ele te dá 2 e pede o terceiro. E aí você vai ter uma expressão que envolve essas três coisas aqui. Beleza? A gente vai deduzir isso aí. Então vamos lá. Assumindo, né, que ele está pedindo a concentração de íons hidroxila, vamos fazer isso aí. Ou de carbonato. Agora vamos fazer aqui. Vamos fazendo e a gente vê o que a gente chega aqui. Carbonato de sódio sólido. Você joga ele em água, ele sofre dissociação iônica, forma carbonato e sódio mais. O sódio mais fica lá em água, não faz nada, mas o carbonato, como ele te falou, é uma base moderada e vai sofrer hidrólise. O que é sofrer hidrólise? É reagir com o solvente água. Ele vai reagir com o solvente água e vai formar uma base. Então, o carbonato reage com a água, pega um H+, porque ele é uma base de Bronsted, ele recebe o H+, forma o bicarbonato e a água que perdeu um H+, virou OH-. Então, ó, ele podia ter perguntado a concentração de íons bicarbonato em equilíbrio, podia ter perguntado a concentração de íons hidroxila, mas ele pediu a concentração de alguma coisa que você não sabe. Ele ou ela, né? Não sei quem fez a questão, né? Ele, ela
elaborador da questão. Mas dá para fazer, dá para fazer. Se você já fez questões assim, dá para fazer, mas fica zica, né? Então, beleza, a gente tem esse equilíbrio aqui, a gente vai montar uma tabelinha que é concentração no início, reage forma, concentração no equilíbrio. Com isso, a gente já vai ter concentração do início, concentração do equilíbrio. E aí, quando a gente chegar nas concentrações em equilíbrio, a gente monta a expressão da constante para ter o KB. E aí vai ter um jeito de enfiar a concentração inicial ali. Então, vamos lá. Concentração inicial de carbonato. Eu tenho 0,15 mol por litro de carbonato de sódio, vai virar o dobro de sódio mais, porque é 2 para 1, vai ter 0,30 mol por litro de sódio mais, não me interessa, e vai continuar, como o coeficiente estequiométrico é 1 para 1, vai continuar com a concentração inicial de 0,15 mol por litro de carbonato, porque é 1 para 1, beleza? Concentração de água. Meu, água líquida, nem interessa a concentração disso. Concentração de bicarbonato em água, 0, não tem. E concentração de OH-, se o pH estiver neutro, é 10 a menos 7. A gente não vai colocar aqui 10 a menos 7, é quase 0, mas você não vai escrever 0 porque tem um pouquinho. 10 a menos 7, 10 a menos 6, depende do pH da água que você preparou ali, o carbonato de sódio. Joguei o carbonato de sódio, vai começar a formar o bicarbonato e a hidroxila, vai consumir uma quantidade de carbonato, vai consumir a mesma quantidade de água, porque a proporção é 1 para 1, e vai formar uma quantidade de bicarbonato e uma quantidade de hidroxila, tudo na proporção 1 para 1, por causa da equação de hidrólise que a gente fez. Concentração no equilíbrio. A quantidade de carbonato vai diminuir um pouquinho, então vai ser a concentração inicial menos esse pouquinho. A quantidade de água nem entra na expressão da constante, mas mudou nada ali, né? E você vai ter X de bicarbonato e X de OH-. Como a constante KB é 10 a menos 4, constante é concentração dos produtos por concentração de reagente. Quando o KB é 1, concentração de e a equação é 1 para 1, quando o K é 1, concentração de produto é igual a concentração de reagente. Quando você tem K igual a 10 a menos 1, é como se você tivesse um produto e 10 reagente. Então, quando K é 10 a menos 1, só 10% dos reagentes viraram produto. Quando K é 10 a menos 2, só 1% dos reagentes viraram produto. Quando é 10 a menos 3, só 1 em 1000. Quando é 10 a menos 4, só uma molécula em 10.000 virou produto. Então, como o K é 10 a menos 4, só mais ou menos ali, um carbonato em 10.000 vai reagir e formar bicarbonato em água. Então, o carbonato ele é uma base moderada. Quando a gente tem essas bases fracas, né, 10 a menos 5, 10 a menos 6, bases moderadas, 10 a menos 7, bases moderadas, né, como ele falou aqui para você, 10 a menos 4, dá para a gente desprezar o quanto diminuiu da quantidade inicial. Por quê? Como eu te falei, 10 a menos 4, nessa proporção de 1 para 1, é como se 1 em cada 10.000 carbonatos apenas reagisse. Então, a concentração em equilíbrio é praticamente igual à concentração inicial. Então, a concentração em equilíbrio é a concentração inicial menos um número muito pequeno que tende a zero. E aí a gente monta agora a expressão da constante de equilíbrio, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A água não entra porque a água é líquida, atividade 1 não entra, concentração constante, você pode pensar isso de várias formas. Então fica concentração de bicarbonato, concentração de hidroxila, dividido pela concentração de bicarbonato. Aí a gente substitui concentração de bicarbonato e OH x ao quadrado, e a concentração de carbonato é igual à concentração inicial. Chegamos na expressão que você sempre tem que chegar nesse tipo de exercício, que é a expressão que relaciona KB com concentração em equilíbrio, que é aqui a concentração em equilíbrio de hidroxila, de quem for formado ali, dependendo do exercício, e a concentração inicial. Aqui, ele te deu 2, te deu KB, te deu a concentração inicial, você chega na concentração em equilíbrio de hidroxila e de bicarbonato, sei lá qual dos dois ele está pedindo, a gente chega na alternativa. É sempre assim, 1, 2, 3 termos, tem 3 termos, você tem que ter o 2 para achar o terceiro. Às vezes, o exercício relaciona isso com pH e pOH.
O pH e o pOH, ele vai vir da concentração em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu achar a concentração em equilíbrio de OH-, aí eu acho o pOH, acho o pH, mas eu vou ter que partir dessa concentração em equilíbrio. Às vezes, o exercício zoado te pede KW, meu Deus, pKa, pKb. Como você chega no pKa e pKb? A partir do Kb. Então, você vai ter esses dois, acha o Kb, e depois você tira o menos log para achar o pKb. Mas se pedir pKa, pH, pOH, coisas assim, você vai ter que passar por isso aqui do mesmo jeito. Só que eles derivam desses caras aqui, beleza? Você tá entendendo qual que é a lógica dos exercícios, né? Beleza, só substituir então. Kb, 1,8 vezes 10 a menos 4, concentração inicial 15 vezes 10 a menos 2, né, que é 0,15, e x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 27 vezes 10 a menos 6, né? 1,8 vezes 15 dá 27. 10 a menos 4 com o 10 a menos 2 dá 10 a menos 6. Tira a raiz dos dois lados. Raiz de 27, se fosse 25, seria 5, né? Raiz de 27, 5,1. Aí você faz a conta, vê que não dá. 5,2. 5,2 chega perto do 27. Então, raiz de 27, 5,2. Raiz de 10 a menos 6 é a metade, né? 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 6. Então, a concentração de bicarbonato e a concentração de OH- é 5,2, né? Arredondando aqui, vezes 10 a menos 3. E se ele pedisse a concentração de H+, o que você ia fazer? Ele tinha que ter falado a temperatura, que é 25 graus. Aí você faz concentração de OH- vezes concentração de H+, dá 10 a menos 4. E aí você chega na concentração de H+, beleza? Ele não falou do que ele tá pedindo, né? Então eu vou marcar AD, gabarito tava falando que é AD, ele tá pedindo a concentração de um desses dois aqui. Sei lá qual dos dois. Beleza? Fizemos, gente, 8 questões dessa prova, muito difícil. Sugestões aí para você. Esta questão aqui da UFRJ vale muitíssimo a pena para você, pelo nível dessa prova, vale muito a pena você fazer. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma questão de bases fracas também, você vai ter que fazer tudo isso, só que tem uma relação entre constantes. Para você chegar no KB, você vai ter que usar uma relação entre constantes aí, pouco abordada, né, que é constante ácida vezes constante básica igual KW. Faça esse exercício, vale muito a pena. E essa questão aqui é a representação gráfica desses equilíbrios com, diminuiu x de um, formou x do outro. Essa tabelinha que a gente faz de início reage de forma em equilíbrio na forma de gráfico na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Vale muito a pena. Beleza? Faça as duas.